Boa noite! Vamos hoje com a nossa live semanal Segunda Sábia. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é: quando é que vale a pena sermos egoístas? Boa noite, Lúcia! Boa noite, Kátia! Ana Mafra. Boa noite aí para vocês no Brasil. Boa noite, Guilherme. Então, aqui são 5h30 da manhã. Eu estou tentando falar um pouco baixo para não acordar minha colega. Ei, Verônica, boa noite. Rosana, boa noite. Alcidinei. Boa noite, Jane. Ei, Marisa. Ei, Lívia Vitar. Tem mais alguém que entrou junto aqui? Ei, Beth. Beth, você quer falar comigo? Marisa, você quer falar comigo ao vivo? Vocês requisitaram o vídeo. Ei, Miriam. Vou enxergar melhor de óculos, espera aí. Assim vai ficar mais fácil de eu ler. Então, pessoal, animados? Ei, Rose. Aurelina, tá boa, querida? Ei, Rosa. Ei, Laura. Satnam de Vaheguru. Satnam Mariana. Oi. Ei, Selma. Ei, pessoal, que delícia a gente poder estar junto de novo, né? Ei, Pati. Tão bom, né? O que eu tô vivendo aqui é uma vontade louca de voltar para casa e ao mesmo tempo uma impossibilidade quase completa de voltar para casa. Então eu tô vivendo esses momentos assim de quem sabe, né? Quem sabe eu consiga, né? O governo da Índia estendeu o lockdown até dia 30 de abril. Então, pelo jeito, meu aniversário vai ser aqui mesmo. Vocês vão ter que me ajudar a comemorar daí, tá bom? Ei, Maria Cristina e Rosana. E quando a gente começa a pensar em outras possibilidades, né? A mente da gente amplia e a gente fica doido para estabelecer novas conexões. Mas vamos esperar e ver o que está reservado para a gente, não é mesmo? E me contem aí, vocês querem falar hoje sobre egoísmo? Topa falar sobre esse assunto? O tema que eu já tentei falar em outra live, a gente falou quando é que o egoísmo vale a pena, né? É o tema dessa aula. A gente já tentou falar desse tema antes, só que a gente estava tão envolvido com os assuntos do coronavírus que acabou que nós não conversamos. Então, resolvi trazer esse tema agora, porque ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, se voltar um pouco mais para nós, para nossa casa interna, para nossa vida do dia a dia, para as pequenas coisas, para as simples coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Não é mesmo? Então, acho que isso vai nos ajudar. Deixa eu ver se eu já posso começar. Tudo certo, né, pessoal? Então, vamos começar. Ei, Vanete. Arara. Rosana Guedes. O que você falou, arará? Ou você está querendo falar arara, ou você está querendo falar araxá? Ei, Verônica, eu imagino, porque tá tendo uma overdose de lives, não é assim? Eu sei, eu entendo. É difícil escolher porque tem muita gente boa, né?
falando pra gente e a gente fica com dificuldade de escolher. Mas esse assunto é um assunto que você vai se interessar, tá? Que esse assunto sobre egoísmo vai dar pano pra manga aqui nessa conversa de hoje. Ei, Ivonete. Sim, vocês estão ouvindo os pássaros porque eu abri a porta. Tá muito calor aqui e sem a porta aberta eu teria que aguentar o barulho do ventilador. Então vocês vão escutar os pássaros da Índia. Não é arara, não. É corvo. E tem mais uns 2 pássaros que eu não sei o nome, que eles vivem cantando por aqui. Isso, entendi. É arara. Não é arara, não é arara. Especialmente são os corvos, tá bom? Desculpa a minha falta de entendimento. Ei, Fernanda, tudo bom? Ei, Kelly, boa noite, querida. Acho que eu cumprimentei todo mundo. Vamos começar a trabalhar, pessoal? Embora eu esteja com a internet melhor, eu não estou podendo abusar demais, né? E a gente também aqui no Instagram, a gente só tem 1 hora para a gente falar tudo que a gente precisa, tirar dúvidas, conversar, bater papo, tudo quanto há. Então vamos lá. A pergunta que eu tenho para você é, olha só, eu quero que você responda sim ou não a essa pergunta e não quero que você responda aqui. Não precisa de você se expor, tá bom? Mas eu quero que você responda para você e anote aí para você não esquecer. Você é egoísta? Essa é a pergunta. Coloca aí o que você anotou. Eu só quero sim ou não, não quero talvez não, tá? Isso vai fazer diferença para vocês. E depois, a segunda pergunta é, o egoísmo compensa? Essa é a segunda questão que eu queria que vocês colocassem aí, sim ou não? Coloca aí só para vocês entenderem onde que está o pensamento de vocês e como que eu quero retorcer, assim, bagunçar o pensamento de vocês, combinado? Ei, Jaqueline. A Rosana colocou nunca. Olha só. O ser humano é naturalmente egoísta. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos um instinto de preservação que é além da nossa vontade. Se você estiver diante, a gente sempre gosta de usar esse exemplo que é básico assim, né? Se você estivesse diante de um leão, o seu instinto de sobrevivência vai ser muito maior do que se oferecer para esse leão matar a fome dele, não é? Por isso que eu disse isso, que vou revolucionar o pensamento de vocês agora. Então, sendo o ser humano assim naturalmente egoísta, o que a gente precisa entender são também as conotações ou sinônimos de egoísmo, né? Quando você procura lá no dicionário, o egoísmo significa amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outras pessoas. É a primeira acepção. E a segunda acepção é exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência em tudo. Olha essa segunda acepção, que interessante que ela é. E na psicologia, o conceito dentro da psicologia é atitude ética ou social que parte do princípio de que o fundamento de todo pensamento ou ação é a defesa dos próprios interesses. Olha só como que isso amplia pra gente. E aí, eu vou lá naquela frase famosa de Jesus Cristo que diz o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo. Nessa frase, ele pede que você seja referência para o amor ao próximo. E aí? Tudo certo? Olha só. Quando eu penso em trazer algo para alguém, vamos dar esse exemplo simples aqui, né? Eu tô trazendo uma informação para vocês, não é? Peraí, gente, que o calor tá excessivo. Quando a gente pensa eu penso agora aqui em trazer para vocês uma
uma aula, eu precisei estudar esse tema antes. Eu precisei, entre aspas, de ser versada nesse assunto para eu conseguir trazer para vocês aqui uma informação de qualidade, vocês percebem? Então, nisso tem um egoísmo. Isso que eu aprendi, ninguém vai me tirar. É uma coisa que é minha, é um interesse próprio. E o que pode pegar é quando a gente fala do interesse próprio em detrimento do interesse do outro. Essa é a parte que pega nessa acepção, certo? Mas logo, logo eu vou te explicar qual é a vantagem da gente ter esse egoísmo com um olhar positivo sobre ele. Já, já. Lá no final da aula vai ter o segredo. Esperem, calma, calma. Então, quando eu falo dessa frase que é amar ao próximo como a ti mesmo, a referência é a ti mesmo. Se você já sabe se amar, você vai ter uma referência para amar o outro. Mas se você, por um acaso, não tem essa referência de auto-amor, você vai estar sempre esperando que o outro te dê feedbacks positivos a respeito do que você faz por ele. Então, não vai ser um amor tão liberado assim. E aí a gente fica perguntando se esse amor tem outro nome, né? Se ele seria paixão, se ele seria obsessão, se ele seria ilusão, o que isso seria? Então, mesmo para eu cuidar de mim, eu preciso partir do fundamental, que é tomar conta da minha própria casa material. Qual que é a nossa casa material? Nossa casa material é o nosso corpo, né? E quando eu trago a ideia do nosso corpo, eu trago aquela ideia de que a gente está falando desde a semana passada, que é a ideia do eu, imunidade. Eu posso garantir imunidade para mim se eu me cuidar. Isso, em certo modo, é muito egoísta. Mas são coisas básicas que também são fundamentais para que a gente viva uma vida de qualidade e a gente possa ser referência para alguém. Eu só vou poder ser referência para alguém, referência de amor, de educação, de organização, de que mais? De yoga, o que for, de meditação, caso eu me dedique 100% a mim mesma. Caso eu me dedique a isso para que eu seja, para que eu tenha o que dizer, para que eu tenha o que falar. Então, vamos lá. Exemplo. Me dá exemplo, doutora Elaine, de coisas que tornam a gente egoísta em detrimento do outro e acontece mesmo. Eu lembro que eu adorava acordar junto com meu marido. Eu adorava acordar junto com ele. Era uma coisa que era gostoso, sabe? Mas, para fazer a minha prática no dia a dia, né? Dia de trabalho, dia que eu tinha que acordar e depois me aprontar e ir para o trabalho, eu precisava de acordar antes. Eu precisava de sair da cama antes, perder aquele prazer e perder também a oportunidade de dar ao outro aquele prazer, para que eu pudesse cumprir aquele acordo que eu tinha comigo mesma de fazer a minha prática matinal antes de sair de casa. Entendem que nesse momento eu estava sendo completamente egoísta? Eu não estava pensando nele, eu não estava pensando na relação, eu estava pensando apenas em mim, em detrimento do outro. Parece que não é, né? Parece que não é em detrimento do outro, mas é. Porque se você tem uma vida no seu dia a dia e se você precisa cumprir uma vida no dia a dia de relação, alguma coisa você vai ter que deixar. A gente não pode ser 100% abnegado, 100% dado. A gente não consegue esse tipo de relação, né? Pois é, Rosana, é por isso que eu estou ampliando o conceito para vocês. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu adoro pensar na possibilidade de voltar para casa agora, porque, olha, eu estou aqui esperando abrir condições para eu voltar para o Brasil. Já que minhas aulas estão paradas, já que a gente não está vendo fim tão rápido para o estado de contenção, de confinamento, né? A gente não está vendo essa solução tão iminente, tá
tá longe. Por causa disso, eu tô com essa perspectiva de poder voltar para casa, mas agora eu dependo do governo indiano. Eu dependo de ter voo comercial para eu voltar. Ou então eu dependo de ter um fretamento do Brasil. Ou seja, nesse exemplo, o egoísmo talvez fosse lutar para voltar para o Brasil, mas também, quando eu chegar no Brasil, o que eu vou precisar de fazer? Eu não vou poder abraçar ninguém, nenhum dos meus amores, nenhuma das pessoas que eu amo, eu não vou poder abraçar ninguém, eu vou ter que ter a minha quarentena separada deles e isso é egoísmo. Mas, por um outro lado, isso também é proteção para o outro. Vocês entendem que os conceitos são muito... a linha que divide esses conceitos, eles são muito tênues. E a gente tem que tomar atenção para a gente poder aproveitar o significado pleno daquela coisa, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui foi esse de ter saído do Brasil com o objetivo de estudar. Poxa vida, eu não saí do Brasil fugida e não saí do Brasil porque eu estava falando, uau, essa vida está muito ruim. Nada disso. Eu só queria ampliar meus horizontes. Eu queria abrir possibilidades de conhecer algo novo e de ampliar meus conhecimentos e de poder levar de volta esses conhecimentos para casa, né? Só que para isso eu tive que ser egoísta. O que é egoísmo nesse caso? Eu tenho que deixar meus pacientes, eu tenho que deixar minha clínica, eu tenho que deixar minha família, né? As pessoas que eu amo e com quem eu convivo. Então, sempre que a gente vai fazer escolhas, tem uma dose de egoísmo envolvido e isso não é um problema. Então, quando nós trazemos o tema da eu-unidade, né, que é o assunto que nós vamos trabalhar essa semana, e que nós queremos demais favorecer vocês a conhecer um pouco mais de si mesmos, do corpo de vocês com esse trabalho, a gente está falando de a única pessoa que pode te dar imunidade enquanto você não estiver dependente numa cama de hospital, enquanto você não estiver dependente, é você. É você que pode se cuidar. E quando a gente usa o termo imunidade ampliado, a gente está falando de uma imunidade para além do corpo físico. Você tem que manter também a sua cabeça boa. Quando eu li a reportagem ontem a respeito dos corpos acumulados no Equador, daquele jeito que eu li, eu fiquei muito tocada por aquilo. Aquilo fez um rebuliço dentro de mim, entende? E aí eu preciso ser egoísta o suficiente para deixar esse assunto, falar, ok, esse é um assunto, isso pode estar realmente acontecendo no Equador, e como é que eu lido com a minha realidade e como é que eu me coloco na realidade atual sem me deixar afetar por essa questão que é muito séria e é muito difícil de ver, mas eu preciso preservar a minha sanidade. E eu estou falando disso de uma forma muito séria, pessoal. Isso não é brincadeira. Quando eu pedi opinião para meu amigo João, né, que vocês já sabem, doutor João, eu pedi opinião para ele se eu podia, se ele achava que eu lutava ou não para voltar para o Brasil. Ele disse para mim assim, agora é uma questão de saúde mental. Uma coisa é você ficar confinada dentro do seu espaço, da sua casa, sabendo onde que você adquire comida, como que as coisas acontecem. Outra coisa é você estar confinada fora do seu espaço, da sua zona de conforto e da sua zona de como é que eu adquiro as coisas que eu preciso para eu lidar com a vida. Então, eu achei muito interessante ele falar isso para mim, sabe? Porque, sim, até eu, que sou uma pessoa que estudo isso, que estou o tempo inteiro muito atenta, muito ligada, me conhecendo o máximo que eu posso, eu também corro riscos. E a gente tem que estar atento a isso. Quando é que o egoísmo vai ser positivo, vai ser sensacional para nós? Quando você deixa de ser egoísta, você desmerece, sabe quem? O seu verdadeiro self.
selfie. É na condição de egoísta que você espalha suas ideias. É na condição de egoísta que você é autêntico. Ontem eu tive a oportunidade, ontem que é hoje para vocês, eu tive a oportunidade de responder as minhas alunas que me trouxeram uma questão de dificuldade de se expor, né? E aí, eu tive essa oportunidade, elas falaram algo do tipo, a Selma tá aqui para não me deixar mentir, né? Se eu não esquecer alguma coisa, de que elas não têm essa facilidade de se expor na mídia social. E aí perguntaram, como é que você tem essa capacidade? Me ensina, né? E aí eu respondi, é cara de pau. É pura cara de pau. Mas depois eu falei para elas, deixa eu conversar sério com você sobre isso. Tem uma dose de confiança, mas essa dose de confiança não é uma dose de confiança para falar em público, é uma dose de confiança para a vida. Porque a gente está na vida para expor quem a gente é. E ser quem eu sou e falar as coisas que eu acredito, nem sempre é bem aceito, nem sempre é bem-vindo. A gente botou para rodar aí um vídeo que eu gravei quando eu estava voltando da Colômbia. Foi quando as histórias do coronavírus estavam começando a pipocar, assim, e eu fui perguntada durante o meu embarque, né, se eu tinha passado pela China. E aí ali naquele vídeo que foi totalmente, sabe, assim, espontâneo, eu falei sobre o tanto que era importante a gente diminuir o nosso medo. E no Facebook, se vocês derem uma olhada lá, tem um monte de comentários dizendo agora todo mundo tá se achando médico, né? E aí lá também eu respondi essas questões, assim, de que não se trata do que eu tô me achando, mas se trata do que eu sou. E no momento que as coisas acontecem, porque elas têm um contexto. Existe uma contextualização para as coisas acontecerem, né? E às vezes a gente pega o bonde andando, não entende bem, já entra no ambiente da crítica, e a hora que você entra na crítica, você tem que entender qual o sentimento que está por detrás, agindo em você. Se por trás do sentimento de crítica, aliás, por trás da ação, da atitude de crítica, o que vem é um sentimento de indignação, cuida desse sentimento. Porque ele pode te ajudar, mas ele pode te atrapalhar. Isso é ser egoísta no bom sentido aqui, no sentido do termo que nós estamos falando de você ir para dentro de você. Não existe autoconhecimento se você não for egoísta. O autoconhecimento exige que você vai para dentro de você. E dentro de você é uma zona desconhecida, pessoal. Dentro de mim é uma zona desconhecida. Isso é revolucionário, porque a hora que você vai para dentro de você, você ganha a tal da confiança irritante que eu costumo falar aqui. A confiança irritante é aquela em que você está disposto a falar porque você é. E você sendo quem você não está disposto a abrir mão. Você não está disposto a ser simplesmente mais um no meio da boiada, sabe assim? Mais um no meio da multidão. Você está disposto a se oferecer e a contar para o mundo a que é que você veio. Isso amplia porque nesse tipo de egoísmo você ganha e o outro ganha. Porque quando você expõe as suas ideias, muitas pessoas ganham com isso. Elas aprendem com isso. E é maravilhoso quando a gente pode aprender com o outro, com o erro do outro, com a deficiência do outro, com a habilidade... Deixa eu acender a luz aqui, que a luz apagou. Com a habilidade que o outro tem de passar por coisas que às vezes você não tem muita habilidade. Então, essa pessoa que está se expondo, essa pessoa que está se arriscando, ela foi para dentro dela antes. Ela não está aqui, eu vou dizer assim, a gente não está aqui de graça. E eu não estou falando de graça... O oposto disso quer dizer trabalho, finanças, não. A gente está aqui porque a gente está disposto a fazer diferença no mundo. Tem um motivo, tem uma gana por detrás disso. E essa gana que faz a gente dar a cara a tapa, sabe?
a cara de pau a tapa, é essa vontade de fazer diferença no mundo. É por causa disso que a gente está aqui. E se no egoísmo você ganha e o outro ganha, eu também ganho e o outro ganha, entende? E se a gente vive o jogo do ganha-ganha, a gente vai saber exercitar o nosso egoísmo e agora o nosso ego, pra gente voltar lá naquela live anterior que a gente falou sobre ego, a gente vai saber usar o ego a bem e não exatamente falar, não, isso não é comigo, eu não sou egoísta, entende? E com isso a gente diminui nosso julgamento. E que coisa mais fantástica do que a gente diminuir o nosso julgamento em relação ao externo? Quando você se compromete assim com você mesmo, você se compromete com a própria vida. E se você é cuidadoso, cuidadosa com você mesma, você não tem como espalhar o descuido por aí. Você entende? Depois de eu fazer minha prática de meditação, depois de eu fazer minha aula de yoga, depois de eu fazer esse contato íntimo comigo mesma, eu não vou para o mundo acusando, crucificando alguém, sabe? Julgando as pessoas. Não tem condição, não é coerente, gente. Vocês entendem o valor desse egoísmo? Ai, doutora Elaine, mas eu estou preocupada demais comigo. E o outro? Preocupe-se com você. Que o outro vai ser acudido, porque ele vai olhar no seu exemplo, ele vai perceber o tanto que você está indo para frente, ele vai falar, uau, por que eu não posso também chegar nesse lugar, alcançar esse nível? E aí entra o segredo que eu queria trazer para vocês da aula. Olha que coisa linda, pessoal. E isso aqui vale a pena vocês anotarem. No egoísmo, você pode encontrar o altruísmo recíproco. Uau, doutora Elaine, que trem doido é esse? Porque são palavras bonitas, mas que a gente tem que compreender o que significam, né? Olha só, se você estiver alinhado, olha só. Se você estiver alinhada com o seu egoísmo, você vai encontrar o altruísmo. Então, um exemplo disso. A rosa, ela é bela. Ela tem uma beleza que é só dela. Ninguém pode imitar uma rosa. A rosa é bela. Mas o perfume é para todos. Você entende que a rosa, na beleza dela, ela exala algo. Esse é o altruísmo da rosa. Eu vou repetir essa frase justamente porque o José Afonso acabou de chegar e ele precisa de escutar. O segredo da aula, José Afonso, é isso, olha. No egoísmo, você pode encontrar o altruísmo recíproco. E o altruísmo recíproco é esse em que você se dá tanto, você se cuida tanto, que você esbanja. Então, esse exemplo da rosa, ela é linda, ela é bela e ela esbanja o perfume. A beleza dela é só para ela, mas o perfume encanta a todos. Obrigada, gente. Adoro esses corações, adoro. Fico doidinha quando vocês mandam eles. Então, nutrindo a sua vontade interna, nutrindo aquilo que você entende que é sagrado para você. Lembra do sacrifício? Você vai se tornando cada vez mais consciente. E se você utiliza o seu egoísmo de forma não destrutiva, o que tem para ser curado, nesse binômio que a gente chama, né, agressor e vítima, dentro de cada um de nós, isso vai ser curado. Porque não se engane, quando você fala, não, eu não sou egoísta, quando você nega isso, você está negando o outro que está sendo egoísta perto de você, entende?
E aí você não está alimentando o altruísmo recíproco. Olha que coisa fantástica, pessoal. Olha que coisa linda que é isso. Você só pode dar asas ao altruísmo recíproco quando você se deu muito, quando você caprichou nos presentes que você tinha para se dar. Ser egoísta, então, desse ponto de vista em que nós trazemos o segredo à luz, é de uma qualidade excepcional, é maravilhoso. A ideia, então, que eu trago para vocês é: seja tão grande quanto você consiga ser. Tão grandioso. Seja tão... A palavra que eu gosto no inglês é greatness. Quando você traz essa grandiosidade de dentro para fora, ela é genuína. É diferente de você trazer algo grande do outro para apresentar apenas. Mas quando você traz algo que é seu, que é genuinamente seu, e que é grande dentro de você, nesse momento, então, você realmente compartilha esse altruísmo. Então, pessoal, o que é que você pode espalhar assumindo o seu ego com tanta grandeza? Ao exemplo da flor, né? Ao exemplo da flor que espalha o perfume, o que é que você, exercitando o seu egoísmo, pode espalhar pelo mundo afora e que é só seu, o que só você pode fazer? Porque, olha, eu costumo dizer isso e eu repito isso com a maior facilidade do mundo: não existe linha de produção no reino de Deus. Portanto, você é único e insubstituível. E se você é assim único e insubstituível, por que não ser egoísta ao ponto de espalhar o seu ego com tanta clareza? O que está em jogo aqui, pessoal, é algo muito maior. O que está em jogo aqui não é a minha luta com o meu ego, é eu me aperfeiçoar para eu servir melhor. Entendem isso? E não é lindo isso? Quando eu trabalho no meu próprio distúrbio, no meu próprio incômodo, então eu percebo mais possibilidades do que eu tinha antes. Então, pessoal, fiquem muito atentos. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento em que a gente fala assim: nunca, não, eu não, jamais. Atentem para isso. Quando eu falo isso, eu estou no extremo daquela coisa. E quando eu estou no extremo dessa coisa, eu também recebo o outro nesse extremismo. Eu não tenho chance de fazer diferente. O outro, se eu sou muito rígida comigo, como é que eu vou ser menos rígida com o outro? Ou eu posso ir para o polo oposto, ser muito maleável com o outro. Mas o que isso tem de real, de verdadeiro, de genuíno? Vocês entendem onde que eu estou querendo chegar, pessoal? Me ajuda aqui a entender se esse tema está fazendo sentido para vocês. Coloca um sinal de positivo aqui para mim, para eu saber se isso está chegando de uma forma tranquila aí para vocês. Por favor. Eu ainda não tive condição de parar para ler os comentários. Daqui a pouco eu vou ler. Estou terminando e eu vou ler os comentários de vocês, tá? Então, quando eu estou completamente em mim, eu altero a minha realidade de tal forma que parece que em volta tudo mudou, tudo ganhou uma cara nova. Eu gosto muito de um exemplo que o Dr. Jayesh conta a respeito disso, que é ele trabalhando nele, né? Algo como o Ho Oponopono, um dia eu vou ensinar isso online aqui. Mas ele trabalhando nele, durante um voo para o Brasil, ele estava indo da Índia para o Brasil para dar uma conferência e ele tinha tantas coisas para fazer, ele tinha que dormir no voo, ele sabia que ele precisava dormir. E do lado dele tinha um cara roncando. Então ele começou a pensar: não é possível que esse cara vai roncar aqui do meu lado a noite inteira e eu não vou conseguir dormir.
Porque é natural da gente reclamar, colocar a culpa fora de nós, é natural. E aí, daquele momento, ele falou, pera lá, o que eu posso fazer a respeito disso? Qual que é minha ação? Como que eu posso agir egoisticamente e lidar com isso? Então, ele disse que ele começou a trabalhar nele mesmo, tipo Ho'oponopono, tá? Dentro dele mesmo, assim, para que ele pudesse criar uma nova perspectiva. E ele falou que dali a pouco o cara tinha parado de roncar e ele conseguiu dormir. Ele conta essa história e a gente acha muito interessante, né? Mas isso acontece com a gente o tempo todo, quando a gente se dispõe a olhar pra gente. Qual é o meu julgamento a respeito da situação? Qual é o meu sentimento a respeito da situação? O que é que eu posso mudar em mim para que a situação mude? Vocês entendem? É muito lindo e é muito profundo isso que eu estou apresentando para vocês, né? Prestem atenção. Os sentimentos, eles permanecem dentro de nós, sejam eles quais forem. Se meu sentimento é de indignação, de raiva, de medo, de cólera, de rancor, de ressentimento, não importa. Ou se meus sentimentos são de amor, de benevolência, de compaixão, de interesse, de gratidão, de grandiosidade, não importa, esses sentimentos continuarão comigo. Quando eu estou sempre diante de uma pessoa em tratamento, eu sempre pergunto para ela, para onde que esse sentimento vai te levar? Porque o sentimento vai ficar com você. Ele é seu, vai ficar com você. Não importa o que o outro fez, o que você sente em relação ao que o outro fez, vai ficar com você, vai permanecer. Ninguém pode causar em mim o que eu já não tenho. Essa que é a verdade. Se eu sinto indignação, é porque dentro de mim eu já sou indignada. E o que esse sentimento está fazendo comigo? É o meu egoísmo que me faz ir mais fundo. Descer mais um pouquinho e falar assim, deixa eu entender o que o egoísmo está fazendo. Deixa eu entender o que a indignação está fazendo comigo. E se eu só vou mais fundo, porque tem um egoísmo dentro de mim, me possibilitando ir mais fundo. Tem um self para ser cuidado. Tem um ego para ser avaliado. Vocês entendem? Estão comigo? Ai, gostei. Agora que eu vi aqui os sinal de positivo de vocês. Muito bom. Gente, eu quero fazer uma experiência com vocês e na sequência a gente volta para eu ver as perguntas, tá bem? E também os comentários. A experiência é o seguinte, prepare-se você aí, dá uma distância do telefone, eu quero que vocês tenham as suas mãos assim, os seus braços retos. Eu também aprendi essa com o Dr. Jayesh e eu quero mostrar isso. Eu aprendi isso a semana passada na live dele. É claro que a gente tem outras formas de a gente fazer isso, mas eu vou fazer do jeitinho que ele fez com a gente. No yoga a gente tem outras formas de fazer isso, mas eu vou fazer do jeitinho que ele fez para que você saiba que cada um no cantinho que tem aí pode fazer alguma coisa bem prática para si mesmo. Então, olha só, braços retos aí para frente de vocês e a história é uma palma da mão para cima e uma palma da mão para baixo, tá? Desse jeito com os braços esticados. E nós vamos começar a pegar energia. A mão que está para cima vai pegar a energia do céu, do éter, e a mão que está para baixo vai pegar a energia da terra. Nós não comecem ainda, nós vamos começar juntos. E aí, nós vamos fazer isso por um tempo. Eu vou dar esse tempo aqui para vocês. E na sequência, nós vamos continuar com a percepção, tá bom? Então, vamos lá. Alonga aí os seus braços, uma das palmas para frente, uma das palmas para baixo e começa a captar energia. Força nos seus dedos. Começa a captar energia. A mão que está para cima está captando energia do éter, do céu, e a mão que está para baixo está captando energia da terra. Continue mais um pouco. Sustenta esse trabalho. É um trabalho físico, mas também é um trabalho energético. Sustenta. Mais um pouquinho. Deixa eu colocar um cronômetro aqui.
Continua. Ok? Inverte as mãos agora. A mão que estava para baixo fica para cima e vice-versa. E continua. Capta aí. Capta bastante energia da terra e do éter. Deixa essa energia chegar para você. Firme, firme. Vai doer. Seu braço vai ficar cansado. Tranquilo. Continua captando. É a energia que você quer para você. Continua nessa. Sustenta. Ok. E agora traga a sua mão uma em frente da outra. Fecha seus olhos e experimenta. Experimenta o campo eletromagnético que você gerou. Esse é o tamanho da força vital que te habita. Essa energia que você tem aí dentro de você para usar da forma como você quiser. Leva agora essa energia, ainda com os olhos fechados, leva essa energia para uma parte do seu corpo que está precisando. Deixa ela lá, cuida. Põe essa energia lá numa parte que está precisando. Seja egoísta o suficiente para se autocuidar. E mantenha seu sentimento elevado. Mantenha sua presença plena, conecta com a sua respiração. Fica bem presente em você, nessa percepção. Lembre-se, o céu e a terra têm tudo que você precisa. Nós somos energia muito mais do que somos matéria. E quando nós trabalhamos nesse nível energético, nós ampliamos demais a nossa capacidade de autocura. Inspire e expire. E abra seus olhos. E agora quero escutar as experiências de vocês. Enquanto isso, eu vou lendo o que vocês já escreveram aqui, porque vocês escreveram um monte de coisa que eu não dei conta de acompanhar. Pera lá. Deixa eu olhar aqui atrás tudo. Ok. A Rosana está falando se amar é fundamental. A Fernanda, tento não ser egoísta, mas acredito que sim, dentro da psicologia um certo egoísmo é necessário. Sem amor a si mesmo prevalece o instituto de Thanatos ou de morte. Isso mesmo, meu amor. Fernanda, muito bem. Isso mesmo, querida. Deixa eu ver o que mais. Equilíbrio em amor por nós e pelo outro. Tem um primeiro passo, sabe? Tem um lugar onde que tudo começa. Tudo começa com o auto-amor. É isso que eu quero passar para vocês hoje. O auto-olhar. Esse olhar que é para si mesmo, que é para o self, tá? A Rosana falou, respeitar uma condição imposta por fatos novos. E usar essa condição externa para você transformar algo interno. Deixa eu ver o que mais. Difícil deixar de temer quando uma pessoa de perto morre. Esse é o nosso desafio, Rosana, no momento atual. No momento atual é a gente sair do modus operandi da sobrevivência e entrar no modus operandi do amor, da vivência. Entende? É um desafio para você, do mesmo jeito que é um desafio para mim. Todos nós estamos no mesmo barco, a mesma dificuldade, não é? E cada hora a gente ouve notícias mais desesperadoras, mais difíceis. Então a gente tem que estar todo o tempo mantendo a nossa mente sã,
Por isso que eu falei para vocês da sanidade mental hoje, né? A Vanete falou, nem sempre nossas ideias são aceitas e com isso acabamos por calar. A gente não tá na vida para sermos aceitas, viu, Vanete? Vou falar isso para você. Vanete é aluna, então a gente tem mais liberdade, sabe, gente? Com a aluna do APV a gente tem mais liberdade. Ô, Vanete, a gente não está no mundo para sermos aceitos. A gente está no mundo para aceitar. É diferente. Nós não estamos no mundo para sermos amados. Nós estamos no mundo para amar. Entende? Então, quando você cala porque você não é aceito, você está deixando de expressar a sua essência, a sua natureza essencial, que é divina, que é magnífica, que é maravilhosa. Tá bem? A Laura falou, uma prática diária, o não julgamento. Sim, essa é uma prática para toda a vida. A Rosana, respeitar cada um da forma como é. Aí definimos as reações que devemos ter com cada um. Quanto mais próximos de ser quem a gente é nós estamos, mais fácil é a gente respeitar o outro. É mais difícil eu ir para o outro primeiro para depois ir para mim. Primeiro é eu comigo para depois ir para o outro, tá bem? Ana Mafra falou, maravilhoso, legal, pessoal. Tem alguma pergunta aí da parte de vocês? Alguma coisa que vocês queiram colocar? A Lúcia, entendendo. Mas tão profundo, sim, Lúcia. Não dá pra gente ser superficial nos tempos atuais. Ou a gente é, ou a gente é. Não dá pra, sabe? Não dá pra ser superficial. Não é momento disso agora. A Ruth está perguntando assim, em nosso egoísmo altruísta, como fica a postura? Ela é essencial? Postura, qual postura? Não entendi, meu amor. Você está falando de posicionamento? Não sei, o que é postura nesse caso? Vou esperar você me responder, Ruth, e já já eu te respondo de novo. José Afonso disse, concordo com tudo isso. Ninguém é substituível. E sempre podemos dar chance às pessoas mostrarem seu potencial. Isso mesmo. Ah, Miriam, essa live não tem preço. Uau, que lindo. Obrigada, meu amor. Vanete, os problemas estão em mim, sempre. Os problemas sempre estão em nós, eles não estão fora de nós. Porque o jeito como a gente percebe o problema é a especificidade que nós temos e que nós carregamos e que nós precisamos lidar com ela, né? Rosana, nem é apontar erro em nós mesmos. Ela está falando, difícil apontar erro em nós mesmos, mas necessário. Não é apontar erro. A pergunta que eu sempre faço para as minhas alunas e para os meus alunos é, você quer ser diferente? Você quer mudar um pouco a sua personalidade em relação a ontem? Você quer mudar a sua personalidade? Porque a essência a gente não vai mudar. O que a gente vai mudar é a nossa personalidade. E mudar a personalidade é uma questão de concordância. A hora que eu falo, eu não quero mais brigar pelo pão com manteiga do meu dia a dia, quando eu falo isso para mim mesma, eu estou me dando um desafio. Eu estou desafiando o meu ego. E eu estou sendo egoísta, porque eu estou desafiando o meu ego. E a hora que eu desafio o meu ego, não quer dizer que eu estou errada. Eu nunca estive errada. Eu fico me lembrando, ontem quando eu respondi a pergunta da Selma, né? Eu me lembrei o tanto que eu era impulsiva na minha adolescência. E o tanto que eu fui uma pessoa impulsiva por muito tempo. E o quanto que eu quis verdadeiramente mudar essa impulsividade. E mudar a impulsividade me trouxe para um processo autorreflexivo enorme. Que me fez muito bem. Me fez muito melhor a mim do que a qualquer pessoa à minha volta. Entende? Então, quando eu falo de erro, eu estou falando de julgamento. Vamos tirar essa ideia do erro. Vamos falar daquilo que eu quero melhorar, tá bem? Que ótimo! A Ângela falou, corpo vibrando, muita energia entre as mãos, maravilha, amei. Incrível, uma força poderosa.
Eu senti o campo energético muito show, muito bom exercício, uma energia muito boa, não é? Essa energia tá aí para você, disponível. Senti o campo, que sensação boa, que vibração poderosa, sensação muito agradável, incrível, que sensação boa, muito bom, muita força e energia captada, incrível. Vocês viram como é simples, gente? Uau! Incrível experiência, você nos ensina e prova que podemos usufruir da energia que nos cerca. Exatamente, pessoal, exatamente. Isso não é novidade. Essa energia está aqui disponível para nós, para nos servir. Se a gente está usando ela ou não, é outra história. Agora me conta, se você parar para captar energia, você está aí parado, captando energia, você está podendo servir alguém nesse exato momento? Não, você está egoísta consigo mesmo. Mas na hora que você experimenta esse show que é essa energia, eu vejo até cor nessa energia, ela me impulsiona de uma forma tão maravilhosa que me dá vontade de falar com vocês, de contar essa história para muita gente. Entende? A mão está quente até agora, né, Miriam? Maravilhosa. É grandiosa a energia que recebi, como se o céu e a terra fossem vivos. Isso mesmo, eles são vivos. Eles são a nossa fonte de inspiração. Eles são a nossa fonte de energia. Quantas vezes que a gente fala assim, estou precisando de ir para a natureza porque eu estou com baixa energia na cidade. É o nosso prana, é a fonte da nossa vida, é isso mesmo. Maravilhoso. Lindo, estamos no mundo para amar, né, Fernanda? É isso mesmo. Eita, que eu amo você, sua linda. Obrigada, Fê. Delícia. Obrigada. Eu também amo vocês. Nossa, obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. A Sheila, belo aprendizado. Obrigada. A Ana, é a nossa vida, né, doutora Elaine? Temos que honrar essa experiência terrena. Custei a focar em mim. Exatamente. Essa experiência terrena, para que a gente se encontre depois em outro plano, em outro nível, em outra escala, sabe? A Rosana está falando assim, quando temos uma decepção com uma pessoa, ela foi até um superior me prejudicar, ignoro ou vou ter uma conversa aberta. Muitas dúvidas, me incomoda. Rosana, a primeira coisa é se perguntar qual é o incômodo. O incômodo é seu ou o incômodo é o outro? Primeira pergunta é essa. Se o incômodo é o sentimento que eu tenho por causa do outro, trabalha no seu sentimento. Se o incômodo é por causa de algo que o outro disse a seu respeito, talvez valha a pena conversar. E eu falo que a comunicação ela é sempre boa, desde que você não entre numa comunicação tentando ter razão, como se você fosse a única pessoa certa. Porque seja lá o que o outro fez, o outro está certo na posição dele para ele. E seja lá como você recebeu, você está certa na sua posição da forma como você é, da forma como você recebeu. O trabalho seguinte é, o que eu posso aprender com essa história toda? Entende? O que eu posso aprender? O que isso diz de mim? E como que eu vou fundo para conhecer a mim mesma? E não apenas para me defender do outro. Nesse estado em que todos ganham, eu não estou mais preocupada em ser agressora ou em ser vítima. Eu estou completamente ocupada em saber como é que nós dois ganhamos nessa história. Como é que a gente ganha nesse processo. A Rosa também falou, conteúdo da live, exercícios excelentes, vibrantes. A energia é quase palpável, né, Marisa? É uma delícia, isso mesmo. Estamos no momento de sermos nós mesmos, disse a Silvia, a gente lidando com a gente. Muito bom te ouvir, gratidão. Joia, clarear. Doutora Elaine, maravilhosa essa energia que habita em nós. Poder senti-la é grandioso. Gostaria, depois, se possível, que você indicasse alguns livros que você gosta e que possa ajudar assim como essas lives. Tranquilo, meu bem. Eu tenho recomendado muito o livro
quebrando o hábito de ser você mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Eu tenho muito trabalhado com as explicações que ele traz. Isso tem me ajudado demais a compor o nosso trabalho, assim, aqui, né? Então, Dr. Joe Dispenza, J-O-E Dispenza, quebrando o hábito de ser você mesmo, pra gente sair da nossa vidinha convencional, da nossa zona de conforto, sabe? O José Afonso está falando, prana, energia azul cintilante, legal, muito bom. Gratidão, a Lúcia aprendendo muito, Marilene, só cheguei agora, mas já estou vendo, sentindo as melhores vibrações, vou ver tudo de novo. Gratidão imensa, gratidão a você, querida. Tenho aprendido muito. A Gleide. Gente, nós temos só mais 5 minutos de live e eu quero mostrar um pouquinho lá de fora para vocês, tá? Oi, Elaine, sou nova aqui, muito feliz de poder aprender com você, gratidão. Tem como eu ver sobre o exercício depois? Claro, a live vai estar disponível aqui para vocês no nosso, como chama? A live vai estar disponível para vocês aqui no Instagram, né, no stories do Instagram. Deixa eu tirar esse óculos aqui que ele vai me atrapalhar. Eu vou levar vocês aqui fora para vocês verem um pouco dos pássaros, tá bom? Com saudade, aprendendo muito. Eu vou mudar a câmera para ver se vocês conseguem ver um pouquinho do ambiente que eu tenho aqui, tá bom? Olha só, o sol tá nascendo. Aqui eu tenho árvores na minha frente, tá vendo? Tem um quintalzinho, eu tô no primeiro andar. Então no primeiro andar a gente tem um espaço livre, uma área livre. E aqui os corvos, vamos ver se eles estão por aqui. Ali tem um corvo lá em cima. Olha lá. E vira e mexe eles estão aqui nesse muro, eles estão aqui por aqui, sabe? É muito gostoso. Outro dia eu peguei um casal de corvo namorando aqui. Eles podem namorar, a gente não pode, né? Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu filmei os dois, daqui a pouco eu vou postar no feed de notícia para vocês verem os corvos namorando. Ai, muito boa essa luz natural, não é? Muito melhor do que aquela luz artificial em cima do meu rosto. Obrigada, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E a Mariana está dizendo aqui para nós que amanhã a live vai estar disponível no Facebook e no YouTube também, caso você queira assistir lá, tá bem? Se você quer fazer parte da nossa turma do Eumunidade, fica de olho aí no seu e-mail. Nós vamos ter um lançamento de 24 horas para que você tenha a oportunidade de fazer esse curso com a gente. É um curso conciso, mas muito profundo e que vai te ajudar a entrar em nova disciplina com o seu corpo, com você, tá bom? Que mais que eu tenho que dar de recado, Mariana? Antes que eu me esqueça, a gente só tem mais 1 minuto e meio. Gostou? Pois é, aqui é a minha casinha que eu tô vivendo, onde que eu tô vivendo, né? Obrigada, Lúcia. Obrigada demais, meu amor. Então, gente, é isso. A gente tem um convidado para a aula de quarta-feira. O Atlan é meu colega do curso de marketing digital. Ele também está começando nesse universo do digital. E ele acabou de entrar aqui na nossa sala e ele vai estar comigo numa conversa na próxima quarta-feira. Nós vamos estar juntos, né, Atlan? Então, quem quiser escutar aí uma prosa diferente, né? Para vocês não ficarem muito cansados só da minha conversa, vou apresentar para vocês o Atlan. Combinado? Pessoal, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. O meu dia está começando. Para mim é bom dia. E eu deixo para vocês aqui meu agradecimento sincero por vocês estarem comigo nessa conversa. Deixa eu mostrar. Olha ali. Olha aqui. Ai, cadê eles? Tá vendo esse casalzinho de corvo ali? Ai, cadê?
Tá vendo? Um casalzinho ali.